Olá, amigos do blog de Quartas Novas. Hoje tivemos uma ótima conversa com o deputado General Girão. Peço a vocês que acompanhem, veja aí a nossa entrevista com o General Girão, que falou sobre o soro antiofíbico, o problema aí que a gente já identificou há vários anos, vem reclamando e agora falamos com ele pessoalmente. Falou sobre esse problema dos esgotos, desses esgotos que correm aqui no bairro José Dantas de Araújo. Falou também sobre o tomógrafo que ainda está encaixotado lá no Hospital Regional da nossa cidade. Então eu peço a vocês que acompanhem agora essa entrevista. Estamos aqui com o General Girão, justamente para a gente esclarecer sobre essa questão do tomógrafo, né? O tomógrafo que foi perdido os recursos a primeira vez, mandaram a segunda vez. Eu queria que o General agora falasse sobre esse assunto. Olha, um forte abraço para vocês aí, é sempre um prazer estar aqui em Currais Novos. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade, pela região do Seridó. E conversando com um dos médicos aqui do Hospital Regional, em 2021, Dr. Mário, nos apresentou uma demanda dizendo que não tinha tomógrafo aqui em Currais Novos. Quando ele me apresentou essa demanda, no final do ano eu coloquei e destinei emenda assim, e vim aqui em 2022, entreguei o ofício na prefeitura, nas mãos do prefeito. Vocês sabem quem era o prefeito. E esse ofício ficou aqui. O ato que ele deveria fazer à prefeitura era cadastrar até o final do ano, isto é, até 31 de dezembro de 2022, tinha que ter sido cadastrado. Quando nós começamos o ano de 2023, infelizmente eu fiquei sabendo que o tomógrafo não tinha sido cadastrado e o recurso foi perdido. Essa é uma regra do orçamento em relação às emendas parlamentares. Infelizmente, o orçamento, a emenda foi perdida e eu lamentei muito isso, mas eu sou nascido no dia 8 de maio. E quem nasce no dia 8 de maio está naquele período dos taurinos, né? Aí eles dizem que todo taurino é teimoso, mas eu teimo que eu não sou teimoso. Então, eu, como bom taurino, em 2023, eu coloquei de novo o recurso aqui para Currais Novos e informei de novo o prefeito. E dei um prazo para ele, que ele teria que fazer o cadastramento até 31 de maio. Porque se não cadastrasse, aí eu ia destinar para outros municípios. Eu tinha lá o doutor Tiago, grande prefeito aqui de Parelhas, que queria sim, quer um tomógrafo para lá, mas quando foi 31 de maio, a prefeitura de Currais Novos cadastrou. E aí nós esperamos que a compra fosse feita pelo Ministério da Saúde, com a prefeitura. Moral da história: o tomógrafo foi adquirido, sim, o segundo tomógrafo, 1.380.000, esse é o valor de um equipamento desses. O segundo foi adquirido, chegou aqui em setembro de 2024, então levou mais de um ano para poder chegar aqui, e está dentro das caixas no Hospital Regional, que está sob a responsabilidade da prefeitura. Então, é claro, a gente sabe que se é com o prefeito, então ele tinha que ter providenciado isso daí, e não dizer que a culpa foi do governo do estado. Aliás, se depender do governo do estado, porque eu lamento muito, eu não gosto nem de falar partido político, mas essa turma do PT, quando é uma coisa, um benefício que chega no meu mandato, eles insistem em não beneficiar a população. E eu não coloco ajuda por meio de emendas somente para quem é do meu partido. Pelo contrário, eu já coloquei muitas emendas para prefeitos que são do PT, como Currais Novos, como Santa Maria, que agora está pedindo lá uma pista de caminhada, eu vou colocar, Ouro Branco eu também coloquei, enfim, não precisa ser do meu partido para receber uma emenda nossa. Eu tenho atendido emendas de vereadores, de prefeitos, de moradores também, de cidadãos aqui do Potiguares. A emenda parlamentar, eu insisto em dizer, ela é o dinheiro público. Isso não é dinheiro meu, claro, passa pelo meu mandato, mas é um dinheiro público, é fruto dos impostos que nós pagamos, que são transformados em um orçamento da União, e esse orçamento depois se transforma em emendas parlamentares e recursos para poder fazer as coisas acontecerem. E assim, o mais importante que o senhor falou aí é que quando essas verbas chegam, que de certa forma é para o benefício da população, que os gestores corram atrás e para que botem essas emendas para eu lamento muito que o ex-prefeito aqui de Currais Novos, o ex-prefeito foi falar numa entrevista que não cadastrou porque eu tinha mandado o tomógrafo com fins eleitoreiros. Eu lamento muito que ele tenha pensado isso. Talvez seja a maneira de pensar, né? Dizem que você às vezes faz as coisas como se estivesse se olhando no espelho. Eu não trabalho assim. Eu trabalho apoiando as pessoas que precisam, ajudando a quem ajuda. Então é assim que eu trabalho. E eu lamento que ele tenha falado isso daí. Eu estou falando aqui para vocês a verdade. É aquela história, é bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu espero que vocês se lembrem disso daí.
tá? E que agora o atual prefeito Lucas, que tem me dado uma satisfação muito grande a respeito disso, ele contratou uma empresa já para poder fazer a prepara da sala para instalar o tomógrafo. Eu sei que a obra vai começar, parece, na próxima segunda-feira, dia 2 de março, e com certeza absoluta eu estarei visitando essa sala que está sendo preparada para que o tomógrafo possa passar a beneficiar você, não só você, cidadão corragenovense, mas também todo mundo que mora aqui no Envolta, cidadão das Serras, porque a gente sabe, tomógrafo só tem em Caicó quando funciona, porque lá existe também uma falta de compromisso com a gestão municipal, que o tomógrafo de lá já ficou sem funcionar, porque o ar-condicionado pifou. Então, ou tem em Caicó quando funciona, ou então tem que ir para Natal. Então, é lamentável isso daí, eu espero que a gente possa virar essa página e esse tomógrafo possa ser instalado o quanto antes para funcionar e atender as pessoas aqui. General Girão, outra coisa que eu queria falar é sobre o soro antiofíbico, né? Aqui em Currais Novos já aconteceu um caso de uma criancinha que foi picada por uma cobra. O blog de Currais Novos, antes, já tinha falado sobre esse assunto, já tinha reclamado das autoridades pela falta do soro antiofíbico, mas aí só que agora aconteceu de uma criança ser picada por uma cobra e não ter o soro aqui, que ia beneficiar não só a cidade de Currais Novos, mas todas as cidades aqui em volta. Lagoa Nova, Serra Porá, várias cidades. Eu vou o que tomar o senhor acha? Aí eu penso assim, isso seria uma responsabilidade do governo do estado, né? Com certeza absoluta. Aí eu acredito que o que o senhor acha que... Como é que a gente poderia fazer para que esse governo comece a olhar mais para a população? Olha, eu quero dizer para vocês que eu fiquei sabendo disso daí hoje. Eu morei muito tempo na Amazônia, eu vi muita gente subordinada a mim tendo esse acidente com picada de cobra. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai fazer uns ofícios aí e vamos cobrar do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e também aqui da Prefeitura. Porque é impossível que você, num ambiente como a gente mora, no sertão aqui, a gente sabe que tem cobras, é o habitat natural delas. Quanto mais pedras, mais cascavel tem. Essa é uma realidade. Eu sou especialista em selva, eu tenho um curso de operações na selva e a gente estuda muito isso daí. Então, eu quero avisar para vocês que eu vou tomar providência a respeito disso e eu espero que os demais políticos também aqui da área também se responsabilizem disso aí. Hoje mesmo eu vou ligar para o prefeito para saber o que ele adotou de providência. Olha, inclusive isso o blog de Cornel falou bem antes nesse assunto, porque um agricultor foi quem nos procurou. Disse, rapaz, reclamo dessa falta do veneno o antiofídico, que é para cobra. É o soro antiofídico. Porque ele disse, se nós for picado, a gente corre o risco de perder a vida. Aí foi quando nós começamos a falar sobre o assunto, sobre esse soro. Na pior das hipóteses, quando você leva uma picada de cobra, por exemplo, na mão ou na perna, você pode perder parte do corpo, porque o soro ele bloqueia o sangue e aí aquela parte bloqueada funciona como se fosse um problema da diabetes, né? O sangue não circula e aí começa a gangrenar. Fica escuro, escuro, escuro e aí chega o médico e diz assim, tem que cortar, porque senão o risco pode aumentar mais ainda. Então é complicado isso daí. Outra coisa que a gente queria falar com o senhor é sobre saneamento básico. A gente tem aqui, vamos dizer, um bairro inteiro aqui, é o José Dantas, que ele não tem saneamento básico e todos os esgotos das casas, ele desce e se junta ali um antigo açude de Dona Marinha, que a pessoa chama açude de Dona Marinha, e lá tudo fica concentrado ali, aquele esgoto todo que desce de todas essas casas. Esgoto a céu aberto aí, é ruim, né? A gente até vai levar o senhor lá para o senhor ver, e futuramente, se o senhor puder falar, mandar alguma verba para que seja resolvido, solucionado esse problema, que não só é de uma pessoa, são de vários, é um bairro inteiro. Sabe? Isso aí só... o Brasil, a gente sabe que o Brasil ele não tem esse costume de tá olhando pro esgoto, né? A gente tem saneamento básico é um problema sério. Mas isso ali, saúde pública, né? Aquilo ali sobe aranha para as casas das pessoas, sobe rato, sobe tudo que não presta. Eu não queria falar sobre partido político, mas eu vou falar de novo. A primeira atitude do atual presidente da República, em janeiro de 2023, foi extinguir a Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA. Dentre outras coisas, a FUNASA ela é responsável por atender o saneamento básico dos municípios abaixo de 50 mil habitantes, que são a maioria dos 167 municípios do nosso estado. Então, ele extinguiu a FUNASA. Eu estava com 8 milhões dentro da FUNASA, de emendas parlamentares, eles executaram menos de 2 milhões, então eu ainda tenho na FUNASA 6 milhões aproximadamente para fazer
saneamento básico, pequenas adutoras, tá certo? E outras atividades voltadas ali, por exemplo, perfuração de poços. Tudo isso é o dinheiro que está parado na Funasa. Eu estou brigando e vou entrar na justiça por conta dessa irresponsabilidade desse governo, que vocês sabem a sigla dele, que está hoje mandando no país. Infelizmente, é muita irresponsabilidade e a gente precisa mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, nós vamos precisar de você. Você precisa pensar nisso, porque quando você escolhe um representante que não trabalha ou que atrapalha, porque é o que ele mais sabe fazer, atrapalhar. É o governo. A gente... Deputado, eu queria que o senhor falasse, deputado Girão, sobre os recursos que o senhor já enviou para Currais Novos e para o Rio Grande do Norte. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sabe? Olha, eu tenho muito orgulho de dizer que ao longo desses 7 anos de mandato nosso, nós já colocamos quase R$500 bilhão. 500 milhões foram colocados para os municípios do estado, inclusive também para o governo do estado. Esses valores são decorrentes dos impostos que nós pagamos, que se transformam em orçamento, né? São as emendas parlamentares. Aqui para Currais Novos eu coloquei aproximadamente 5 milhões. Vocês lembram, o tomógrafo custa R$1.380.000. Esse é o valor da última aquisição feita aqui para Currais Novos. Então, eu tenho trabalhado 5 emendas, mas eu também tenho uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Nosso partido, o Partido Liberal, a gente defende o conservadorismo. E as bandeiras que nós defendemos são amor a Deus e crença, fé, defesa da família, defesa da pátria, amor à pátria também. São sentimentos que estavam adormecidos no povo brasileiro e que foram acordados na campanha de Bolsonaro em 2017 e 2018. E nós fomos os vetores dessa campanha aqui no Rio Grande do Norte. Eu, liderado pelo nosso brigadeiro Carlos Eduardo e também pelo coronel Hélio. Levamos, sim, a bandeira de Bolsonaro, e Bolsonaro foi muito bem votado aqui no Rio Grande do Norte. Então nós defendemos Deus, pátria, família, liberdade. Nunca precisamos tanto de liberdade no Brasil como estamos precisando agora. E também a justiça. Nós queremos, sim, que haja uma sessão do Congresso Nacional o mais rápido possível para nós derrubarmos o veto desse presidente da República que vetou a anistia. O Brasil continua em briga, em guerra. Nós temos que ser pacificados. E a única maneira, o único instrumento que nós entendemos lá no Congresso Nacional foi aprovar uma lei de anistia, para anistiar todos aqueles presos políticos. E, infelizmente, o presidente da República vetou. Então nós precisamos sim da sessão do Congresso Nacional. Enfim, é muita coisa. E para concluir, eu quero dizer para vocês que eu lamento muito que o governo do estado aqui do Rio Grande do Norte esteja pagando uma propaganda eleitoral deles aí, dizendo que é o governo que trabalha. Não. O governo Fátima Bezerra é o governo que atrapalha. Deveria ser o governo que trabalha, mas o nome é parecido, né? Trabalha e atrapalha, mas é o governo que atrapalha. Porque atrapalhou o Oiticica, atrapalhou e continua atrapalhando a Reta Tabajara e atrapalha todos os demais setores. A falta de soro antiofídico é porque atrapalha. Deveria ter se prevenido em relação a isso. E o pior de tudo, a falta de prevenção no tocante aqui à seca. A crise hídrica que nós vivemos aqui no final do ano passado e no começo desse ano. Ele poderia ter tido, sim, providência de acionar mais cedo a Operação Pipa, de botar a obra da adutora do Seridó para chegar aqui em Currais Novos, que essa obra foi assinada em 2022. É isso que eu ia lembrar. Já vai fazer 4 anos que essa obra foi assinada e Bolsonaro. Já era para ter chegado aqui com 1 ano a obra. Se tivesse liberado o dinheiro, a empresa trabalhando de manhã, de tarde, de noite, porque a adutora é vida, água é vida. É obra para poder fazer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e final de semana também. Lamento muito. É o jeito de atrapalhar e não de trabalhar. Lembrando que eu fui olhar esses dias agora o Aço Dourado e ele estava com apenas 4% da capacidade. Teve uma chuvinha e ele subiu para 13%. Né? Mas a situação... Subiu para 12 mais 1. Foi. Eu não gosto nem de falar o número. Subiu para 12 mais 1. Subiu para 12 mais 1. Aí, o seguinte, a adutora, a gente já aguarda desde o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que fechou os recursos lá, né? E estão aguardando até hoje a chegada, quer dizer, já vão fazer 4 anos. Oiticica, a barragem de Oiticica, levou 15 anos para ser concluída. É um absurdo. 15 anos. A Oiticica era para ter sido concluída talvez com 5 ou 6 anos. Mas aconteceram problemas em função de um líder negativo que tinha lá em Caicó, ainda tem, né? Um líder negativo, esse cara agiu muito demais lá para que a obra não acontecesse. Ao final, quando o Rogério Marinho assumiu o ministério, o Rogério Marinho deixou muito claro isso daí.
no começo de 2022, todos os recursos para concluir o Oiticica tinham sido colocados nas mãos do governo do Estado. Terminou o ano de 22, Bolsonaro esteve lá e viu a obra sendo concluída praticamente, faltava pouquinho da barragem para subir e não tinha sido autorizado subir porque faltava fazer alguma coisa com os antigos moradores da Barra de Santana, né, a comunidade lá. Moral da história, demorou mais tempo do que o previsto. Começou com um valor de 250 milhões, terminou acima de 750 milhões. Então é um absurdo isso daí. E só para mudar aqui um pouco, a gente lembrando que apesar do governo, né, a prefeitura daqui ser comandada pelo PT, né, o senhor não negou recursos. Mandou também, aí está fazendo dois lá no Paizinho Maria. Calçamento, dois calçamentos, né, lá no Paizinho Maria, né? Paizinho Maria. Paizinho Maria, vocês moradores, é a emenda do nosso mandato, eu agradeço ao prefeito Lucas, porque ele já fez um vídeo dizendo que é a emenda do nosso mandato. Muito obrigado, prefeito. Seja justo. É muito bom quando você é justo. Tá? Pois é. General Girão, eu queria que o senhor se despedisse do nosso público, né? E que a gente ainda tem uma... Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou cidadão brasileiro e tenho muito orgulho de ser cristão, defendo sim a fé religiosa, a fé católica, a fé cristã e não tenho dúvida nenhuma de que a liberdade religiosa é algo que faz parte da nossa nacionalidade. A formação da nacionalidade brasileira, ela pressupõe sim de termos a liberdade religiosa. Então eu sinto muito e vou lutar enquanto eu tiver vida para combater essa tentativa de censurar as igrejas, porque o Tribunal Superior Eleitoral tentou em 2022 e vai continuar tentando também em 2026 impedir que os pastores e que os padres possam externar a sua opinião política quando das homilias nas igrejas. É papel de um pastor, é papel de um padre cuidar das suas ovelhas. Então, que vocês tenham coragem, sim, de continuar falando e orientando para que as pessoas votem em pessoas de bem, já que a lei da ficha limpa, infelizmente, no Brasil, não pegou. Essa é a verdade, tá bom? Muito obrigado, forte abraço para vocês.